Olá, quarto ano! Eu aqui de novo para mais uma aula agora de História! Todo mundo abrindo na página 192. Vamos lá pro livro? Vamos! Então, nós vimos até aqui sobre os povos antigos, sobre o registro que eles deixavam, tipos de moradia. Vimos sobre o Rio Nilo, que eles preferiam ficar perto do litoral, perto da onde tinha rio, para poder, assim, fazer o plantio, a agricultura, que fala, né, que o Oriente Médio foi denominada a crescente fértil que tinha lá no Oriente Médio. Vimos tudo isso. Agora, nós vamos ver sobre o território que viraria a ser o Brasil e as transformações no espaço. Os povos que habitavam o território que viria a ser o Brasil também buscavam as áreas férteis, perto do litoral e dos rios, para estabelecer seus agrupamentos, como os sambaquis. Alguns povos praticavam a caça, a coleta e a agricultura baseada no cultivo da mandioca, produziam artefatos com cerâmica e instrumentos como arco, flecha, tacape e sarabatana feitos de pedra lascada, pedra polida, madeira e ossos. Então aqui tá falando o quê? Que é o povo que tinha antes. Quem eram? Os indígenas, né? Então, mas peraí, aqui não falou o nome, falou sobre os sambaquis. O que é sambaqui? Restos acumulados de conchas. Essa palavra é derivada da língua indígena. Olá, os indígenas tupi. Samba, concha. Ki, monte. Samba, ki. Ou seja, concha, monte da concha. E aí daqui a pouco nós vamos ver o porquê isso. Então, assim, aqui tá mostrando o quê? Que é igual os antepassados, igual falava da era primitiva, igual falou do Oriente Médio, eles também procuravam territórios para poder fazer a sua agricultura perto do litoral e dos rios, que era mais fértil, né? Na maioria dos agrupamentos do território brasileiro, havia divisão de trabalho entre homens e mulheres. As mulheres eram responsáveis pelo plantio, por cozinhar os alimentos e fazer vasos de cerâmica. Os homens deveriam recolher galhos e troncos de árvores, caçar, pescar e práticas das guerras. Os mais velhos tinham um papel de destaque nessa sociedade e o chefe era escolhido pelo grupo. A seguir, vamos conhecer a organização de algum desses povos, tá? Então, vamos conhecer os povos sambaquis. Olha porque estava falando das conchas, gente, ó. Monte de concha, ó, um monte cheio de concha, ó. Agora vamos lá ler. Há cerca de 5.000 anos antes, o litoral brasileiro era habitado por povos que construíram os sambaquis. Grandes amontoados feitos com restos de mariscos, ostras, caranguejos, peixes e em menor escala, vegetações e ossos de alguns animais. Com o acúmulo de materiais ao longo do tempo, esses montes de concha passaram a formar morros, que pode atingir mais de 25 metros de altura e ter entre 40 e 400 metros de comprimento. Nossa, grande, né? Pesquisas indicam que esses povos possuíam o domínio do fogo. Construíram sua habitação em cima de monte de conchas e que suas aldeias reuniam cerca de 100 habitantes. Bem interessante, né, gente? Olha aqui, ó. Sambaqui, ó, de Cabo de Santa Marta, na Estrada Geral do Farol, em Laguna, Santa Catarina. Detalhe das conchas Sambaqui da Laguna, Santa Catarina, uma foto de 2014. Olha os detalhes, ó, mostrando as conchas. As evidências sobre a organização dos agrupamentos sambaquis indicam que muitos deles eram sedentários e produziam instrumentos e enfeites em pedra polida, ossos e cestos de palhas, muito bem elaborados. Você sabia a utilização da pedra polida pelos seres humanos não ocorreu ao mesmo tempo em todo o mundo.
Vestígios indicam que ela tenha sido utilizada aproximadamente entre 12.000 a 4.000 anos atrás, quando os grupos humanos poliam a pedra para confeccionar instrumentos como lanças e machado, dentre outros. Agora vamos conhecer um outro povo, os povos marajoaras. Veja o mapa a seguir e observe que o território brasileiro predominava povos que praticavam agricultura. Gente, olha aqui um mapa. Vocês estão vendo aqui, tem a legenda. Nossa, esse mapa tá desbotado. O mapa do meu livro tá mais bonito, ó. Do livro de vocês também, né? Vou olhar no meu, tá mais bonito. Então, vamos lá olhar na legenda. Olha só, povos agrícolas. São todos esses de verde. Povos com agricultura desenvolvida, esses daí de roxo. Coletores de marisco, são esses de azul, ó. Só tem aqui, ó. Área onde se pratica a caça e a coleta. É esse daqui, ó. Ok? Então, vamos lá ver o que nós vamos interpretar aqui. Observando o mapa da página anterior, é possível afirmar que, gente, está página 18, mas não é página 18, é página anterior, tá bom? Porque aqui está 194, tá? Foi um erro de digitação, então, observando o mapa da página anterior, é possível afirmar que os habitantes do território brasileiro, em sua maioria, praticavam caça e coleta de alimentos da natureza. Gente, olha lá, vamos interpretar o mapa. Então, veja bem, os habitantes do território brasileiro, em sua maioria, praticavam a caça e a coleta de alimentos da natureza. Vamos ver? A maioria era o quê, gente? Primeiro, vamos analisar. A maioria era povo agrícola, ó. A maioria, povo agrícola. Então, esse não é, certo? Qual é certo? A prática da agricultura de todos os povos que habitavam o território brasileiro era considerada desenvolvida? De todos, ó, desenvolvida era só essas aqui, ó. Era de todos? Não, né? Então vamos voltar lá, vamos interpretar. Mas vocês têm que responder, né? A professora tá muito boazinha. Eu vou deixar agora vocês verem esses dois últimos aí e decidir qual que é o certo, que eu já mostro a resposta. Põe em pause. Sim, a resposta certa é o C, porque a maioria dos habitantes do território que atualmente compreende o Brasil praticava agricultura. Ok, certinho, C. Então vamos lá continuar no outro livro a leitura. Entre os povos agricultores que habitavam o território brasileiro, o grupo Marajoara ocupava a região do Foz do Rio, Amazonas, no atual estado do Pará. Conforme indicado no mapa, nessa sociedade as mulheres eram responsáveis pela confecção de uma sofisticada cerâmica. Pesquisas indicam que a tecnologia dessa sociedade era bastante desenvolvida. Além dos vasos de cerâmica, foram encontrados nos sítios arqueológicos objetos decorativos, peças de vestiários, tigelas, entre outros. Os marajoaras sabiam escolher a melhor argila para aumentar a resistência das peças, misturando barro com outras substâncias minerais ou vegetais, como cinzas de cascas de árvores, pó de pedra ou concha de areia. Em seguida, moldavam o objeto, desenhavam figuras principalmente geométricas, muitas delas em alto relevo. Vocês sabem o que é alto relevo? Quando você passa a mão e sente. Pintavam e, finalmente, colocavam a peça para queimar em uma fogueira. O que seria queimar? Procedimento que leva uma peça de barro ou cerâmica ao fogo para secar e garantir o acabamento. Aí ele seca e fica com o acabamento bonito. E olha só, gente, naquela época, que capricho, né? Os povos que habitavam o Brasil ocupavam diversas regiões do território brasileiro, mas a maior
A maior quantidade de vestígio foi encontrada em sítios arqueológicos. Explique a importância da preservação desses espaços para a história da evolução humana. Gente, isso é uma resposta pessoal, tá? Mas aí vocês têm que lembrar tudo que nós já vimos. Preservar a cultura, né? O material dos povos que existiram no Brasil, compreensão do processo de transformação para compreender a nossa evolução. É o que a Pro sempre fala, tem que ter pesquisa, eles têm que pesquisar para poder entender. Então, assim, eles procurando, eles achando esses vestígios e também preservando, vai estar preservando nossa história, vai estar conhecendo a nossa história, não é? Gente, agora nós vamos fazer a página 196 e 197, tá? Bom, a resposta está em tudo que nós vimos até aqui. Então, vocês vão ter que procurar no livro, tá? Então, vamos lá. Período aproximado em que teve início o desenvolvimento da agricultura, tanto dos nativos brasileiros quanto dos povos do Oriente. Procura no livro. Tem na página 180, 185, 191. Tá aí nas páginas, tá bom? Dá uma procurada que a Pro já ajuda vocês. A mesma coisa aqui, ó. Fator importante da localização da região para o desenvolvimento da agricultura. Aí vocês vão pôr tanto dos nativos brasileiros quanto dos povos do Oriente. Ferramentas utilizadas na agricultura, tanto dos nativos brasileiros quanto dos povos do Oriente. Produção agrícola, mesma coisa. Divisão do trabalho também, tá? E nós encerramos aqui na 197. Então, põe pause, faça, vai dar um pouquinho de tempo, porque isso aqui é interpretação. Vocês vão pegar lá, vão ler e vão achar, tá bom? Então, dá pause e faça com o tempo que for preciso, depois dá Enter. Vamos lá. Bom, eu acredito que vocês já deram pause, já responderam. Opa, tão grande assim não, né, Pro? Então, vamos lá. Período aproximado em que teve início o desenvolvimento da agricultura. Nativos brasileiros, 4.000 anos. Está na página 185, gente. Olha aqui, ó. Vocês pensam que eu também fiz lição de casa, eu procurei as páginas. Ó, 185 no finalzinho, ó. 185, esse aqui que tem essa... Aí vocês vão achar tá assim, ó. No Brasil, estima-se que as primeiras práticas agrícolas teriam se desenvolvido há cerca de 4.000 anos, viu? Então, gente, as respostas estão sim no livro. A Pro pode dar as páginas e vocês procurar aí. E do Oriente, 10.000 anos. Essa informação eu vi na página 191. Fator importante da localização na região para o desenvolvimento da agricultura. Então, nós vamos achar isso na página 185, tá? Tanto um quanto o outro, nós já vimos no livro, todos falam que eles procuravam região próxima de rios e ao litoral, porque era melhor, tornava mais fértil a terra para a produção da agricultura. E os dois estão na página 185. Não, 185 está o do Oriente. O do nosso está assim, ó, também, quer ver, ó? Tá aqui no comecinho, da 192, ó. Os povos que habitavam o território que viria a ser o Brasil também buscavam as áreas férteis perto do litoral e dos rios. Então, página 192 que fala do Brasil, tá? Deixa eu até mudar aqui no meu livro. Pronto. Agora, vamos lá para o próximo. Ferramentas utilizadas na agricultura. Então, na agricultura, pelos nativos brasileiros, era o quê? Instrumentos de madeira, ossos de animais, pedras, cipó e cerâmica. Tranquilo, nós vimos isso até agora, hoje. Instrumentos aí pelos povos do Oriente, instrumentos de madeira, ossos de animais, pedras, cerâmicas e posteriormente até metal eles começaram a fabricar, lembra? Produção agrícola. No Brasil, ela era compartilhada entre o grupo. A do Oriente, lembra que falava que a produção da subsistência aí começou a sobrar e aí foi utilizada para a troca comercial? Isso daí eu vi na página... vamos aqui.
Esse daqui eu vi na página 192, aqui na 190, esse na 184 e esse 189. E vamos lá para o último. Divisão do trabalho. As mulheres, nativos brasileiros, as mulheres eram responsáveis pelo plantio, por cozinhar e confeccionar vasos de cerâmica. E os homens, responsáveis por colher galhos, troncos de árvores, caçar, pescar e participar das guerras. Isso está na página 193. E nos povos do Oriente? Divisão e especialização do trabalho. Enquanto uma pessoa trabalhava na agricultura, a outra confeccionava instrumentos e objetos, por exemplo. Isso eu vi na página 190, tá bom? Bom, meus amores, eu acho que não foi difícil. Essa última deu para a gente pensar um pouquinho. Foi legal porque deu para rever tudo que foi visto, né? Então, vocês precisaram fazer exercício de leitura e interpretação. E espero que vocês tenham conseguido. Qualquer coisa estou à disposição. Beijos, até a próxima aula.